Quantas vezes a gente só ouve falar de Jesus, conhece apenas o ouvir falar dele, mas que na nossa vida muitas vezes não temos intimidade com Jesus, porque Jesus é para ser a primeira pessoa na nossa vida, ele é para ser um amigo íntimo, de muita proximidade. Em tudo, Jesus, ele precisa estar a parte da nossa vida, porque ele é Deus, ele é quem nos criou, ele que quer que nós sejamos próximo dele, que sejamos um com ele, porque Jesus, ele fez essa oração, Pai, que todos sejam um como ele, o Pai, é um. E quantas vezes na nossa vida nós não conseguimos entender o propósito de Deus para cada um de nós. Vamos pegar a palavra de Deus, eu estou aqui com a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, e iremos fazer a partilha nesse domingo, dia 12 de setembro, é o dia do Senhor. E eu quero desejar para você a paz de Jesus, o amor de Maria, Virgem Santíssima e Imaculada, que a companhia dos santos anjos do Senhor esteja na nossa vida. E o Evangelho de hoje, nesse dia, está em Marcos 8, do versículo 27 ao 35. Que possamos juntos fazer com que essa palavra ela entre na nossa vida, que anunciemos junto essa palavra de Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro proclama sua fé em Jesus. Primeira predição da paixão. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos fala ao nosso coração, porque Jesus, ele quer adentrar no nosso coração. E ele fica batendo sempre na porta do nosso coração, querendo entrar. Porque o nosso coração, ele é para ser morada de Deus, a morada de Jesus. E por isso Jesus chama, bate na porta desse coração, querendo entrar. Mas é necessário que nós escutemos essa voz chamando
batendo, querendo entrar no nosso coração. E talvez nas preocupações do dia, nos barulhos do dia, a gente não consiga ouvir essa voz que clama querendo entrar na nossa vida. Aqui Jesus, ele faz esse questionamento para os seus discípulos. Quem diz por aí o que é que estão falando de mim, o que é que estão dizendo de mim? E a gente vê aqui quando os discípulos de Jesus respondem para ele, que eles não estão entendendo absolutamente nada a respeito de Jesus. E ele vai dizer, uns diz que o Senhor é João Batista, uns que é Elias, e ainda outros diz que é algum dos profetas. Aí Jesus vai dizer, mas vocês, o que é que vocês dizem de mim? E Pedro, tomando a palavra, ele vai dizer para Jesus, tu és o Cristo. Pedro está dizendo Cristo, que significa o ungido, o enviado, o Messias, aquele que o Pai enviou para salvar, aquele que o Pai nos enviou para fazermos irmãos verdadeiros. E nós só iremos nos tornarmos irmãos verdadeiros quando verdadeiramente deixarmos Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, curar as nossas feridas, as feridas do coração, do sentimento, da alma, do pensamento, todas as feridas, todas as chagas que há em nós. Há necessidade de que Jesus entre e cure. E aí nós estaremos com o coração aberto para deixar Jesus morar verdadeiramente no nosso coração. E aí ele vai fazer uma transformação. Porque Jesus não quer que simplesmente você só escute falar dele, ou até mesmo chame o nome dele, mas Jesus quer que você chame com confiança, com fé, que ele faça parte da sua vida, que ele faça parte da sua história. E quantas vezes a gente reza, quantas vezes a gente fala de Jesus, mas é um Jesus figurado, não é o Jesus verdadeiro que deveríamos falar, de que deveríamos confiar, de que Jesus, ele diz, eu já não vos chamo de servo, de escravo, mas eu vos chamo de amigo, porque és meu amigo. Jesus quer ser teu amigo. Jesus aqui vem preparar os seus amigos, os seus discípulos, para aquilo que vai acontecer com ele, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para dar a vida por mim e por você. E Jesus, quando ele recebe essa resposta de Pedro, que és o Cristo, o ungido, aí Jesus começa a preparar, olha, vai acontecer de que eu serei rejeitado. Eu serei rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos doutores da lei, mas que eu ressuscitarei no terceiro dia após a minha morte. E Pedro não entende, porque Pedro, ainda como pensamento humano, com pensamento terreno, ele não está acreditando naquilo, ou seja, não está aceitando com a fé aquilo que Jesus está preparando o coração deles. E Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. E Jesus repreende porque aquilo que Pedro está falando com Jesus não vem do coração do Pai. E é por isso que Jesus diz, afasta esse mal. Quando Jesus vai dizer, afasta Satanás, Jesus está dizendo, afasta esse mal de Pedro. E quantas vezes na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nós temos esse pensamento de que não queremos sofrer. Se Jesus, que é o Filho, sofreu, entregou-se inteiro por nós,
Por que é que nós não queremos sofrer? Nós queremos vida boa. Nós queremos as coisas que muitas vezes nós não iremos alcançar, porque Deus nos preparou para esse mundo para que a gente seja vencedor. Não só vencedor, mais do que vencedor. E é por isso que nós devemos lutar com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas feridas, com as nossas aflições, mas estar com Jesus. Não desistir de Jesus, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Ele se entregou na cruz, foi por amor, foi por obediência ao Pai, a Deus Pai. Ele quer que você se encontre com Ele. Por isso eu peço que você abra o seu coração nesse dia e permita que Jesus fale com você. Ele está perguntando o que é que você diz dele. Quem é Ele para você? Talvez Jesus seja distante na tua vida. Talvez Jesus seja distante de você porque há tantas guerras no coração da pessoa. Há muitas coisas que não aceitamos, muitas faltas de paz, falta de amor e é a falta da presença de Jesus. Jesus certa vez vai dizer para aqueles homens: derruba esse templo e eu construirei em 3 dias. É esse templo da vida de Jesus que ele está falando. A vida nele, a vida mística. Jesus, corpo místico da igreja, a cabeça da igreja. Nós somos seus membros. Devemos pensar com a mente de Jesus, com o pensamento de Jesus. Devemos olhar as coisas com o olhar de Jesus. Devemos sentir no nosso coração o mesmo sentimento que Jesus tem por cada um de nós. Assim devemos ter um para com os outros. E aí estaremos fazendo aquilo que Jesus quer de nós. Mas que nós possamos nos esforçar e pedir ao Senhor Jesus que nos envie, que nos mande o Espírito Santo para que nos capacite, para que nos dê sabedoria, para que nos dê a força do alto do céu, para que a gente possa vencer as nossas fraquezas, porque nós somos pecadores, somos fracos, somos limitados, só iremos conseguir com Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer, mas com Jesus, tudo nós alcançaremos, venceremos, porque com Jesus nós somos mais do que vencedor. Que você possa proclamar isso na sua vida. Com Jesus eu sou mais do que vencedor. Não esqueça dessa palavra no teu coração. Com Jesus você é mais do que vencedor, mesmo no problema que você está vivendo, mesmo na situação que você está vivendo. Não sei qual a sua situação, mas Jesus está com você. Ele não desiste de você, sempre vai estar com você. Por isso, entrega a Ele, confia nele e pede que Ele faça em você, confiante, que seja um homem de fé e você que é mulher, uma mulher de fé. Um santo domingo para você, que Deus o abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.